Atrás a gente tem orado aqui, a gente iniciou um propósito de oração pelo nosso país, né? Vocês têm visto aqui, e pela igreja brasileira. Iniciamos também, paralelamente, um momento, um tempo de oração antes dos cultos. Nós oramos 30 minutos como igreja, juntos, reunidos, e nós entendemos que o Senhor tem chamado a igreja para um tempo de oração, para um lugar de oração. E nós temos obedecido, nós temos caminhado em cima das direções que o Senhor tem nos apontado. Mas o Senhor, Ele não só começa uma grande coisa, mas Ele nos conduz pelo caminho e Ele terminará uma grande obra, amém? Então eu quero compartilhar um pouquinho nessa noite com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração sobre guerra espiritual. O Senhor falou um pouco comigo e nós aqui vamos entender um pouquinho. Isso é um tema que nós podemos, em uma outra data, até ter um seminário, um workshop, algo nesse sentido, para a gente ampliar mais a compreensão do tema. Mas hoje eu quero que você entenda, pelo menos, que caminho você deve tomar, como você deve agir, que direções você deve, para que direções você deve apontar, para que você seja um vencedor, para que você suporte e permaneça de pé nos dias que nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo aqui que conhece um pouquinho de Bíblia, da palavra, né, e é nosso dever conhecer. Nós vivemos em um tempo em que nós sabemos que esse tempo ele foi profetizado e nós estamos vivendo nessa janela de tempo, e essa janela é a janela dos últimos dias da igreja da terra. E em breve nós não estaremos mais nesse cronos aqui. Nós estaremos com Jesus na eternidade. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós precisamos aprender. Nós precisamos agir corretamente, andar corretamente, viver um evangelho pleno, dar testemunho de Jesus e estabelecer o reino de Deus aqui na terra, amém? Então eu quero compartilhar hoje um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, para que a igreja dele possa ser capacitada. Porque muitas vezes não basta a gente orar. Quantos de nós todos os dias nos ajoelhamos, tiramos um período de devocional, de oração, de leitura da palavra, mas muitas vezes, não que isso não tenha o seu propósito e o seu efeito, obviamente que tem, mas muitas vezes mesmo fazendo assim, nós não conseguimos ver as coisas avançarem, e a gente não entende o porquê, mas é o porquê nós não conhecemos algumas estratégias, nós não nos posicionamos de algumas maneiras que o Senhor requer de nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E para que a gente entenda um pouquinho sobre guerra espiritual, nós precisamos entender um pouquinho sobre o que é a guerra. Qual é o conceito de guerra? Nós temos vivido algumas, né? Durante esses dias. Algumas já duram alguns anos, algumas estão estourando dia após dia. Mas nós vivemos em um tempo em que nós estamos convivendo com várias guerras, várias frentes de guerras em vários países, em vários locais do mundo estão sendo travadas, e essas são guerras que são nesse nível aqui. Essas são guerras que nós consideramos aqui, né, no nível humano, países contra países, né, nações que se enfrentam. Mas a grande questão é que o conceito de guerra física, ele é também o mesmo conceito para a guerra espiritual. O que é guerra? É um conflito que ele é caracterizado pelo uso da violência. E ele tem uma motivação por trás disso. Muitas vezes a motivação a intenção de alguém dominar, às vezes de ter o poder em suas mãos, às vezes de implantar ideias, ideologias no meio daquele povo, né, que se pretende dominar. E esse é o conceito de guerra, e tudo isso é feito de forma violenta, não é pacificamente, é no poder de fogo, da força. E o que é uma guerra espiritual? É exatamente isso que eu acabei de falar, é como nós vemos nas guerras que nós vemos aqui nesse mundo aqui, só que a diferença é que ela é incorpórea, é imaterial. É uma guerra que você
Todos os dias ao acordar, você não consegue perceber ela com os seus olhos naturais, mas ela está ali. E se você não tiver uma compreensão espiritual, uma visão espiritual, um entendimento sobre isso, você é todos os dias bombardeado, você é todos os dias alvejado e você não consegue se livrar disso, porque você não compreende o que é. Você não compreende contra quem você está lutando, você não compreende quem é o seu adversário de verdade e você vive de queda após queda, queda após queda e não compreende. Mas essa noite o Senhor quer trazer a sua consciência à verdade, amém? Deus quer que você aprenda sobre como ser um guerreiro no mundo espiritual. Sobre como usar a autoridade que Ele já te deu para vencer as suas batalhas diárias, amém? Todos nós enfrentamos desafios, todos nós temos problemas, nós temos desafios financeiros, nós temos desafios familiares, nós temos desafios no nosso trabalho, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui qual é o seu maior desafio, você vai dizer sim, é o desafio de viver uma vida em Cristo, é o desafio de uma vida cristã, é o desafio de todos os dias ser um homem no corpo físico, uma mulher, mas viver no Espírito. Esse é o maior desafio de todo crente, porque nós estamos expostos todos os dias a tentações, a desejos carnais, a problemas. Nós estamos expostos todos os dias a perigos. E é muito difícil, mas nós temos o Senhor que é o nosso fundamento. E para que a gente seja vencedor, a gente precisa não só estar fundamentado no Senhor, mas nós precisamos adotar um modelo de vida. Porque de pouco adianta você, às vezes, falar, não, conheço a Bíblia, eu sei a palavra de Gênesis a Apocalipse, eu tenho compreensão de todas as coisas, mas a palavra, se ela não for praticada, se ela não for a sua bússola, o seu modelo de vida, ela não tem efeito sobre você. É você que faz a palavra, ela faz ela progredir dentro de você. E nós precisamos, então, andar no modelo da palavra, baseado em um fundamento que não é humano, não é visível, mas que funciona. No fundamento que muitas vezes nós construímos dia após dia e a gente não vê, mas cada oração, cada louvor, cada passo que você dá em direção ao Senhor é algo que está subindo o seu fundamento e você está sendo levantado em cima de uma estrutura sólida, amém? Na Bíblia nós vemos tantas referências de tantas pessoas que viveram desafios, tantos profetas, tantas pessoas, os apóstolos que viveram tantos desafios, mas eles venceram em Deus. E você, querido, você é a bola da vez. Nós estamos vivendo nesse tempo. Só que nós também vamos vencer em Deus, amém? Nós também vamos vencer em Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você. Antes de fazer a pergunta, quando a gente vê as guerras, estourarem nos países, é sempre um reino contra o outro, é sempre um modelo político contra o outro, que não conversa entre si. E sempre há um ganhador e um perdedor, sempre há alguém que vence, sempre há alguém que se sobrepõe sobre o outro. E existe um prêmio, que vem disso. Não é bem um prêmio, não seria um prêmio a palavra, mas no sentido negativo, o resultado de uma guerra. Mas já parou para pensar que sempre existiu o bem e o mal, vamos dizer assim, Satanás e o reino de Deus? E você já parou para pensar que toda a Bíblia que você lê, ela já tem escrito o resultado dessa história? Já parou para pensar que Satanás, o destino dele já está decretado, a vitória do leão da tribo de Judá também já está declarada, e Jesus, ele vai derrotar o diabo pelo sopro da sua boca.
Então por que a gente ainda vive guerra espiritual? Então por que ainda existe uma disputa? Se todas as coisas já estão estabelecidas, todas as coisas já estão escritas, e é assim que vai acontecer, por que existe uma disputa? Por que o reino espiritual nós sentimos tanto no nosso dia a dia, nas nossas vidas, no cotidiano? Por que nós sentimos? Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. O alvo é você, sou eu. Há uma luta intensa para que Satanás arrebanhe você e para que você viva com ele toda a eternidade. Nós estamos destinados a morrer nesse corpo, amém? E a luta de Satanás é para que você habite no mesmo lugar em que ele vai ser lançado, como a própria palavra já diz lá em Apocalipse, no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor veio, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida e vida em abundância, e por isso você está sentado aqui hoje, e por isso hoje você tem a oportunidade de ouvir essa palavra. Mas o alvo é você. O alvo é você, todos os dias. Você precisa se levantar e entender. Tem um alvo aqui, ó, no meu peito. Satanás, ele todos os dias, ele não desiste. Você acorda, ele está lá porque ele quer alvejar você. Mas o Espírito Santo está dentro de você e ele te habilita a vencer, amém? A disputa é você, querido. A gente não deve romantizar o evangelho. A gente não deve dizer, não, eu sou protegido, eu sou guardado e nada de mal vai me acontecer. Sim, você habita debaixo das asas do Altíssimo. Mas Satanás, ele é insistente, ele não deixa de tentar. Porque o juízo dele já está decretado. E quanto mais o número de pessoas ele puder arrebanhar para ele, essa é a tentativa dele todos os dias. E não pense você, porque você fala que é crente, que você não tem um alvo aí no seu peito, não. Satanás, escuta uma coisa, Satanás, ele não quer matar o seu corpo. Não se preocupe, você não vai morrer. Às vezes a gente sai de casa e fala assim, meu Deus, será que você é atropelado hoje? O sangue de Jesus tem poder. Tá, repreende, em nome de Jesus. Não é que a gente não deve orar por isso, não é isso. Mas Satanás não tem tanto interesse em matar a sua vida, essa vida que você está vivendo aí, tirar o seu fôlego. Sabe o que Satanás quer matar? O seu espírito. Satanás quer que você viva aprisionado dentro de um corpo, triste, cabisbaixo, pensando mal do mundo, achando que Deus não existe, achando que você não tem mais saída, que a sua vida já acabou. Isso é a morte que Satanás quer decretar e determinar para você. Mas ele está vencido em nome de Jesus, amém? Porque você é filho amado. Você é filho amado de Deus. E muitas das coisas nos acontecem porque muitas vezes nós damos espaço para que as fragilidades, para que as coisas da vida, as coisas cotidianas, nossa vida diária, nos fragilizem. Não é porque Deus não nos ama que nós não alcançamos as coisas. Não é porque Deus não nos ama que o vizinho tem mais coisas do que eu. Não é porque Deus não me ama que eu não passo no concurso e o meu primo passou. Não, querido, não é não. Sabe por quê? Ao longo das nossas lutas, ao longo da nossa caminhada, nós vamos sendo fragilizados quando nós nos afastamos do objetivo principal que o Senhor tem para nós. E qual é o objetivo principal que o Senhor tem para nós? Se relacionar comigo e com você. O relacionamento com Deus, ele é fundamental para que você vença as suas guerras. Deus não te criou, não me criou para adorá-lo. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. E para que assim a gente possa conhecer muito e muito e muito mais dEle. E possamos ser imitadores dEle. E possamos ser a imagem e semelhança dEle como Ele nos criou lá no princípio. Para que possamos vencer Satanás. Mas muitas vezes as coisas dão errado porque nós nos afastamos do relacionamento com Deus. Nós nos afastamos da leitura bíblica, nós nos afastamos da oração e a gente faz aquela oração mequetrefe no final do dia. Senhor, abençoa o meu pecado, Senhor, perdoa a minha fé, em nome de Jesus, amém. E você já nem sabe o que falou mais. Deixa eu te falar, querido, não faz isso não. Porque Satanás, ele está rugindo ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Mantenha uma vida de intimidade com o Senhor. Mantenha o relacionamento com o Senhor em dia, todo dia. Dá um check lá.
leitura da palavra, leitura bíblica, fechar a boca, se converter, dobrar o joelho, abençoar a sua casa. Porque senão nós somos atingidos por Satanás. Senão nós somos atingidos por Satanás. A fragilidade veio da nossa escolha. A fragilidade vem da minha escolha diária de não ter uma vida com Deus. A fragilidade vem da minha escolha diária de gastar tempo com outras coisas que não sejam as coisas de Deus. Pastor, eu vivo, eu trabalho, eu tenho filhos, eu também. Mas em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Deus sabe que você tem uma vida, Deus te deu tudo que você tem. Mas a questão é, quais brechas eu abro, como eu deixo a minha vida me afetar. É a vida espiritual que coordena a vida carnal, não é a vida carnal que coordena a vida espiritual. E nós estamos esquecendo dessas coisas. E aí está o perigo. Nós nos tornamos frágeis. Deus nos deu, quando Ele criou o ser humano, Ele nos deu o domínio. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí depois Ele fala, tem Ele domínio sobre peixes do mar, sobre aves do céu, sobre todos os animais e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Isso está lá em Gênesis. Por que Deus nos deu o domínio e nós andamos como dominados? Porque a gente perdeu isso, querido. Porque a gente perdeu isso, nós entregamos esse domínio para Satanás. Nós pecamos, abrimos a porta do pecado, Satanás entrou e nos dominou. Mas nós vemos na cruz Jesus aniquilando a obra das trevas, o poder de Satanás. E você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque hoje nós temos a possibilidade de ter isso de volta, e inclusive agora, de dominar sobre as obras do maligno. E inclusive, porque quando Jesus é tentado, na tentação do deserto, Satanás fala, se prostrado me adorares, eu te darei o quê? Todos os reinos. Tudo. Mas Jesus disse, não, porque eu sei a minha missão. Eu vou comprar e eu vou pagar a dívida desse povo. Eu vou comprar esse povo. Eu vou comprar e eu vou pagar. E não mais eles serão dominados por você, Satanás. E Jesus vence Satanás pela palavra. Querido, entenda. Toda vez que nós abrimos brechas, nós entregamos o domínio da nossa vida para Satanás. Não abra brecha. Não permita que o seu relacionamento com Deus seja minado. Porque se você permitir, você vai perder. Esse é o objetivo de Satanás. Minar o seu relacionamento com Deus para que você seja um perdedor. Mas lembre-se, apesar de a gente ser alvo todos os dias, o nosso resgate já foi pago. O nosso resgate já foi pago por Jesus. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho de seu amado, que comprou a nossa liberdade e nos perdoou os pecados. Aleluia. E nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em um tempo que agora mais do que nunca Satanás quer estabelecer o domínio dele nesses últimos dias, a toda força, a todo custo, a todo preço. Antigamente Satanás perseguia a igreja, e ainda hoje nós temos pessoas que morrem por amor a Cristo em vários países. Mas eu vou te falar que essa não é mais a estratégia principal do diabo. Sabe por quê? Porque ele já entendeu que quanto mais ele mata crente, mais crente nasce. Quanto mais ele persegue e mata o corpo, nascem pessoas que entregam o seu espírito ao Senhor, e essas pessoas multiplicam. Porque o reino de Deus é um reino de multiplicação. E Satanás já entendeu isso. Satanás já entendeu isso. Mas hoje, a perseguição, como eu disse, é para matar o nosso espírito, a nossa alma. E hoje as estratégias mudaram. Hoje as estratégias são que Satanás infiltre no coração do seu filho o pecado através da internet. Que a idolatria seja o foco dos seus olhos. Satanás quer que você viva uma vida dupla. Uma vida que é uma vida aqui na igreja e é uma outra vida no seu trabalho. O objetivo de Satanás é deturpar tudo aquilo que é correto. O objetivo de Satanás é acabar com os princípios. É perverter aquilo que o
Senhor nos dá como mandamento, como ordem. E isso começa sutilmente, querido. Satanás não vai chegar diante de você e vai falar assim: você tem que me adorar, porque agora eu sou o seu Deus. Não, querido. Você vai repreender ele em nome de Jesus. Mas Satanás vai jogar uma discórdia dentro da sua casa. Satanás vai jogar pornografia no celular do seu filho. Satanás vai fazer o seu chefe te irritar. E existem alguns que estão sentados aí, viu? Dão esse lado aí. Tem uns que dão lugar pro capiroto aí. E você fala: nossa, pastora, dentro da igreja? É, dentro da igreja, seu irmão, que você fala assim: ah, é um homem de Deus. Aí no dia seguinte ele pisa no seu pé e você fala: ele não é mais um homem de Deus. Não oro mais por ele. Não caminho mais com ele. Ei, querido, isso é Satanás, isso é estratégia. É ele tentando tirar os seus olhos daquilo que é santo, daquilo que Deus quer para a sua vida. Isso é estratégia de Satanás. Satanás hoje não vai jogar uma bomba na sua casa e te matar. Ele pode até fazer isso, mas não é tão provável. Sabe por quê? Ele prefere matar o seu coração. Ele prefere jogar a tristeza, a amargura no seu coração, o ódio. Ele prefere jogar a discórdia. Ele prefere que você odeie as pessoas. Ele prefere minar de outras formas, de dentro para fora, porque isso mata o seu espírito primeiro. Essa é a estratégia de Satanás. E contra quem nós estamos guerreando? Vamos ver aqui. Nós estamos guerreando contra principados e potestades. Efésios é um texto mais conhecido quando a gente fala de batalha espiritual. Efésios 6, né? Efésios 6 começa lá no versículo 10, mas o versículo 12 diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas espirituais. Ei, querido, para de labutar com quem está do seu lado. Para de gritar na sua casa. Para de amaldiçoar todo mundo, porque você não está lutando contra essa pessoa. Você está lutando aqui, ó. Você está lutando nessa região aqui. Você precisa entender quais são os seus opositores verdadeiros. Ai, pastora, tem dia que meu filho chega da escola e ele chega virado. Levanta a mão sobre ele e declara paz na cabeça dele em nome de Jesus. Você não está lutando contra o seu filho. Você está lutando contra aquilo que quer dominar o seu filho. Levanta a mão e fala: meu filho, fica calmo em nome de Jesus. Toda rebeldia agora, sai por essa porta em nome de Jesus. É assim, querido. Você não está lutando contra uma pessoa. Ai, o meu chefe me persegue. O meu chefe, ore por ele, querido. Abençoe o lugar que você foi plantado. Você foi plantado lá para evangelizar aquele chefe, aquela pessoa que está lá te perturbando. Ore. Quando você chegar no seu local de trabalho, fala: Senhor, estou chegando aqui, que todo espírito maligno sai, porque aqui eu governo. É assim, querido. Senhor, vai afastando. Eu lembrei de um meme, não sei se vocês já viram, tem um meme de um desenhozinho que a pessoa chega em casa, a moça chega em casa e quando ela abre a porta, ela dá de cara com o diabo. E aí o diabo vai, aí ela: não, eu estou cansada, eu vim do ônibus cheio, sai, vai saindo, Deus na frente, abrindo caminho. Esse meme é muito bom, porque é a forma como a gente deve agir. Não, querido, se Satanás se mostrar para você, fala: eu te conheço, sai, em nome de Jesus. É assim, querido. Nós guerreamos contra a nossa carne, pois se a gente vive de acordo com a carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8. Querido, se você viver segundo a sua carne, você vai perder todas as batalhas que se colocarem diante de você. Eu não quero orar. Estou com preguiça. O Espírito Santo te sacode, quase te joga da cama 3 horas da manhã. Você volta para a cama, enrola no cobertor. Querido, se você acordou, é porque Deus quer que você ore. Às vezes você está na rua, está no mercado, está fazendo alguma coisa, Deus fala: ora por fulano. Eu não, Jesus. Manda o anjo. Querido, o anjo não ora, não, é você que ora. Obedece. Mas você não quer, você quer receber as coisas espirituais, as bênçãos de Deus, mas você quer andar segundo a sua carne, aquilo que seu coração manda. Perdoa. Eu não vou perdoar, não. Eu não perdoo. Não perdoo porque ninguém sabe o que ele me fez. Querido, quem foi que te perdoou? Então pronto, querido. Você deve o perdão ao outro. E é isso aí.
Não ande segundo seu coração. Seu coração fala, não perdoe. Você fala, perdoo. Dói, mas eu perdoo. Dói, mas eu vou perdoar. Eu vou escolher perdoar. Porque eu não vou dar lugar à minha carne. Contra o pecado. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Eita. Pecado, pecadinho, pecadão. É tudo do diabo. Não tem pecadinho, pecadão, pecado. Não tem pecado cor-de-rosa. É tudo do diabo. E se você peca, você é filho dele. E não tem jeito. Aí você vem pra cá domingo levantar a mão para adorar pensando que vai vencer na segunda-feira. Não vai. Não vai. Porque se você não corrigir o seu caminho, se você não arrumar a sua rota, você vai se encontrar com o seu pai lá no final. Se o seu pai for o diabo, você se encontra com ele. Se o seu pai for o Senhor, você se encontra com ele também. Lute contra o pecado. Lute contra o pecado. E contra o domínio das trevas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então, vivam como filhos da luz. Sejam luz, queridos. Seja luz. Deixe que a sua luz brilhe nos lugares que você estiver. Mas tá bom. Até aqui a gente não está falando nenhuma novidade, porque eu acho que todo crente deve saber isso, não é? Que a gente não pode dar lugar à carne, que a gente não pode andar no pecado. Mas então, como vencer essas guerras e as armas? Eu vou te falar 4 armas que você precisa usar para vencer. A primeira delas, posicionar-se. Postura e posicionamento é algo que dita a vida do cristão. Você lembra lá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, o rei Josafá é avisado que existem 3 povos diferentes vindo contra o povo de Israel. E então ele sabe que vai ali se iniciar uma guerra e que o povo de Israel, por ser um exército menor, vai fracassar, vai perder essa guerra. Lembra dessa história? Lembra? Depois confiram lá. Então, quando Josafá é avisado dessa peleja, ele fica amedrontado e ele vai pedir oração ao Senhor, mas só que antes dele chegar diante do Senhor e orar, ele junta todo Israel e ele fala assim, olha, todo o povo vai jejuar. Todo o povo vai ficar de jejum. E aí ele vai orar. E aí ele fala para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor nos deu essa terra. O Senhor sabe que o Senhor lá antes colocou a gente aqui. Agora esse povo quer vir aqui, quer tirar a terra da gente, quer nos expulsar da terra. Senhor, eu não aceito isso não. Porque o Senhor deu, Satanás não rouba. E aí tem a oração, depois você pode conferir isso lá. Só que existem algumas posturas que Josafá, ele toma. A primeira, ele ordena um jejum em toda Judá. E depois ele se põe de pé diante de toda a comunidade de Israel e ele ora. Ele se levanta para orar. Queridos, às vezes a gente quer ganhar a guerra assim. Senhor, abençoa, Deus. Ah, Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor já sabe tudo. Ei, querido, Deus já sabe, mas se posicione em oração. Tenha postura. Satanás não tem medo de um crente frouxo, que não sabe nem falar. Ah, pastor, mas eu tenho que ter palavra bonita para orar? Não, você tem que ter posicionamento, postura. Satanás, em nome de Jesus, sai. Doença, em nome de Jesus, sai. Eu sou aquele que tem autoridade aqui, porque o Senhor me deu. Postura, querido. Aí sabe o que acontece? As coisas não acontecem, você vai, chama o profeta, a irmã do coque, a tia, a prima. Aí você vai na igreja do vizinho. Por quê? Você está correndo atrás de pessoas que se posicionaram. E por que você não se posiciona? Fica de pé, querido. Vai jejuar, ora ao Senhor. E aí Josafá também, depois lá embaixo no versículo 13, diz assim, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Aí o Espírito do Senhor vem sobre um ali no meio, Jaziel, profeta de Deus. E ele começa a falar com aquele povo. Escutem todos vocês, povo de Judá e Jerusalém. Escute, rei. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não desanimem por causa dos exércitos imensos. Pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amanhã vocês marcharão contra eles. Vocês os encontrarão
na subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. E quando o encontrarem, porém, não terão de lutar. Mas aí vem a palavra depois. Terão de fazer o quê? Tomar suas posições. Ei, querido, se você tomar sua posição, você não luta. Quem luta por você é um general muito mais poderoso. É o exército de anjos que se levanta para te defender. Mas se você ficar dormindo, ninguém vai lutar por você. Tome sua posição, se levante. E aí, ele diz, o Senhor, Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo, saiam para enfrentá-los, pois o Senhor está com vocês. Querido, postura espiritual no reino muda tudo. Jejum, se colocar de pé, está diante de Deus com suas famílias. Ei, homens, esse é para vocês, viu? O versículo fala, os homens se colocaram de pé com suas esposas e suas crianças de colo. Até as crianças de colo estavam posicionadas. Ei, querido, não fique navegando, surfando na oração da sua esposa, não, viu? Porque apesar de vocês serem uma só carne, no dia que sua esposa for, se você não tiver uma vida diante de Deus, você fica. Coloque sua casa diante de Deus. Homens, orem pelos seus filhos. Homens, ministrem sobre a vida dos seus filhos. Coloquem suas casas de pé. Mantenham as suas lâmpadas com azeite reserva. E assim vocês serão vencedores. Tomem suas posições. Se você não tiver coragem de se posicionar, você é pouco temido no reino espiritual. Vista-se com as vestes certas. Lembra de Davi? Quando vai lutar contra Golias, Saul pega lá uma armadura e fala, ô bichinho, tão pequenininho, tão esmirradinho, vai levar uma espadada só e pronto. Lá se foi o Davi. Mas o Senhor era com Davi. Quando Davi veste aquelas vestes, Davi sabe que não é para ele. E aí Davi tira aquela armadura e ele fala, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Eu vou, e Davi vai lá no ribeiro, pega as pedrinhas, e Davi vai contra aquele gigante. E Davi vence aquele gigante na autoridade de Deus. Querido, isso tem uma lição preciosa. Não ande com a capa da autoridade do outro, não. Faça a sua própria veste. Que o Senhor seja conhecido por ver a sua veste pura, limpa diante dele. Não vista a veste do outro porque não te cabe, não é para você. Você tem que construir diante de Deus aquilo que você quer ser no futuro. Davi já era um guerreiro, só que Saul não sabia disso, mas ele já era. E ele não precisava estar vestido de guerreiro para ser reconhecido por Deus como aquele que iria derrotar Golias. Ele já era, ele não precisava estar vestido com uma armadura, ele já tinha a veste de santidade, veste de louvor, veste de adoração nos campos, no deserto, onde ninguém via, mas ele já estava vestido e habilitado para aquela guerra, e ele sabia que aquilo que Deus colocou no coração dele seria realizado, ele iria derrotar aquele gigante. Querido, não vista a roupa do outro não, viu? Porque pode dar ruim. Construa suas próprias coisas diante de Deus. Nem sempre a gente lê lá em Efésios 6 a armadura espiritual. E isso é muito importante, mas nem sempre as vestes vão ser vestes convencionais, aquilo que os nossos olhos acham que é o certo. A armadura de Deus é sob medida para cada um. Precisa caber em você, mas a do outro não te serve, a sua não serve ao outro. Pureza. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Contaminação enfraquece um guerreiro. Quando os guerreiros, a gente vê isso no Velho Testamento, no Antigo Testamento, quando os guerreiros iam para a guerra, eles eram separados dias antes. Eles ficavam dias antes separados de suas casas, de suas famílias, porque eles precisavam estar focados, eles precisavam se concentrar para vencer aquela guerra, eles precisavam ouvir a Deus, eles precisavam ouvir os comandos dos generais, para que eles não perdessem, para que eles não fossem mortos nas batalhas. Contaminação te enfraquece.
Você quer guerrear aqui na igreja, você quer desembanhar a espada, você quer convidar o anjo para lutar com você, você quer todas essas coisas, mas lá fora você está pecando, mas lá fora você está falando mal do outro, mas lá fora você está construindo um altar de idolatria para sei lá o que, para sei lá qual Deus, para o seu cachorro, para o seu pet, para o seu filho. Hoje, sabe uma coisa que tem virado? Isso é estratégia de Satanás. Uma coisa que tem sido idolatrada, por muito tempo foi rejeitado. Mas agora estão colocando no lugar de Deus as famílias. Ei, querido, sua família é sua missão de cuidado, sim. Sua família, você tem que dar conta dela diante do Senhor. Mas não coloque ela no lugar do Senhor. Não faça da sua família o seu ídolo. Você vai ser enfraquecido, porque a sua família depende do Deus que você serve. A sua família só existe por causa do seu Deus. Aí você se contamina com as ideias do mundo e aí você acaba enfraquecido. Enfraquecido. Flertando com o pecado. Se parecendo mais com os pecadores do que com os filhos de Deus. Busque a pureza. Busque andar em santidade. O Senhor não rejeita um quebrantado. Mas Ele também quer ver o seu coração alinhado com os princípios da palavra que você já conhece, que é a palavra dele. E por último, a adoração. Essa é uma arma poderosa, querido. Essa é uma arma poderosa. A adoração precisa ser verdadeira. Isaías diz: portanto, diz o Senhor, esse povo fala que me pertence. Honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Ei, querido, Deus conhece o que sai dos seus lábios. Deus conhece. Não vem aqui levantar a mão, cantar e achar que você está sendo equipado para a guerra, não. A sua adoração precisa começar bem anterior ao período de louvor aqui. A sua adoração, ela precisa ser conduzida por você mesmo. A figura de um ministro aqui nos ajuda a ouvir o que Deus quer para esse momento de culto aqui. Mas a sua adoração precisa começar na segunda-feira, pela manhã, quando você abre os seus olhos e você diz: oh Senhor, obrigado. E ela precisa continuar até o domingo nesse louvor aqui que a gente faz juntos, para que você também seja grato e para que você entenda que o Senhor te trouxe uma semana, te sustentou, te trouxe até aqui porque você o adorou. Adoração é uma arma de guerra, querido. A adoração destrói cadeias físicas. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, o que eles fizeram? Eles cantaram louvores ao Senhor até que o alicerce da prisão foi abalado. E eles foram libertos. Quer vencer? Levante uma adoração sincera, coração puro diante do Senhor. Fale com o seu Deus: ah, pastor, eu nem sei cantar e nem sei tocar. Eu sei, eu também não sei cantar e não sei tocar, não. Mas vai lá, coloca na sua televisão, em vez de botar só Netflix na sua televisão, em vez de botar notícia ruim, vai lá, liga o louvor lá, coloca lá no YouTube o louvor lá. Há poder no nome de Jesus. Oh, que todo mal saia, que a minha casa seja curada. E comece a declarar, a levantar a sua voz dentro da sua casa. Comece a dar legalidade para o Espírito Santo e a fechar as ilegalidades e as brechas que você deu para o diabo. É assim, querido. A adoração, ela destrói cadeias. Mas você precisa se colocar no lugar de um adorador. A adoração movimenta atmosferas. Querido, eu não sei se você já teve essa experiência de chegar em um local opresso, oprimido, e você de repente, igual um louvor, cantarolar baixinho, e aquele ambiente começar a mudar. Oh, querido, foi assim na criação. O Espírito já estava lá, pairando sobre as águas, e depois disso, todas as coisas o Senhor criou, porque aquela atmosfera já estava sendo movimentada. O Espírito já estava lá. Oh, querido, quer movimentar a atmosfera, quer tocar o céu, adore. Quer tocar a pessoa que está do seu lado, adore. Quer vencer, adore. 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 Adoração expulsa demônios. E nós voltamos lá em Saul e Davi.
Davi vence aquela guerra com Golias e Davi permanece ali no palácio de Saul. E Deus já não estava mais com Saul. E aí Davi fica lá, porque havia nele o Espírito do Senhor. E quando ele tocava, os espíritos, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz. Saul se sentia melhor e o espírito maligno se retirava dele. Oh, querido, você está brigando na mão com Satanás? Abra sua boca, levante um louvor ao Senhor. Você não precisa ganhar na mão, você nem consegue ganhar na mão, mas se você adorar, você vence Satanás. Oh, queridos, eu passei por isso. Eu era criança, num período de abuso. Eu via demônios maiores que essas paredes na minha casa. E eu não sabia orar, expulsar em nome de Jesus. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas eu adorava e eu cantava. E eu cantava, e eu cantava. E eu esgoelava de cantar. Mas aqueles demônios iam embora. Eles iam embora. Eles iam embora. E era menos um dia de tormenta. Experimenta, querido. Experimenta, querido. Não seja refém. Satanás é mentiroso. Ele diz que você não tem voz, não tem força, mas você tem. Você tem. Eu quero ler o último versículo com você aqui. Salmo 149, 6 e 9 diz assim: altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigos aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra estes. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia! Se coloque de pé.